Olá! Hoje nós vamos fazer este lindo echarpe aqui da foto que eu postei na minha página e vocês ficaram pedindo a receita. Lembrando que este echarpe é em tricô e nós vamos adaptar para o crochê, então a receita é adaptada, tá? E eu espero que vocês gostem desta receita. Vocês vão precisar de lã, da preferência de vocês. Eu estou usando nuvem da Círculo, ela é o Tex 417. Se você quiser um echarpe mais leve, mais outono, use uma lã de um Tex menor, ok? Você vai precisar também de uma agulha. Eu estou usando a agulha número 4 milímetros para esta lã nuvem. Para saber qual agulha você vai usar, basta você ir no rótulo da lã que você comprou, que vai estar indicando ali o número da agulha. Use também um cortador para você estar fazendo os arremates, e marcadores também são muito necessários. Nós vamos iniciar esse trabalho com 70 correntes para que a gente possa dar início ao echarpe. 2 correntes, 3, 4, 5, 6 correntes. Lembrando a vocês que, como nós estamos trabalhando com lã, é bom que vocês deixem os pontos mais folgados, mais leves, sem tensão, tá? Para que a peça tenha um caimento. Eu vou fazer as minhas e volto com vocês. Prontinho, meninas, voltei aqui com as minhas 70 correntes prontas. Agora nós vamos iniciar a nossa primeira carreira desse echarpe. Mas antes disso, eu quero medir aqui com vocês quantos centímetros deu as minhas 70 correntes. Ela deu 44 centímetros, então fiquem atentos a isso, porque a tensão do ponto pode diminuir essas correntes de vocês ou aumentar e ficar com uma medida maior. Então, em medidas, são aproximadamente 45 centímetros de corrente. Agora nós vamos iniciar a nossa primeira carreira com meio pontos altos, ok? Inicie fazendo 2 correntes, que vai ser a altura do meio ponto alto, e logo após faça o seu primeiro meio ponto alto. Passe pela agulha. Agora você tem seu primeiro ponto alto e tem as correntinhas do início, que também vale por um meio ponto alto. Você tem 2 meio pontos altos. Você vai fazer 10 meios pontos altos. Então, precisamos fazer mais 8 meio pontos altos. Estou no meu terceiro meio ponto alto. Como que você vai fazer esse meio ponto alto? Você dá a laçada na agulha, passa pelo ponto de base e passa pelas 3 alcinhas ao mesmo tempo. Está feito o seu meio ponto alto. Vamos para o nosso quinto meio ponto alto. 6, 7, 8. Estamos chegando aqui aos nossos 10 meio pontos altos. Prontinho, meninas. Nós temos aqui, contem quando terminar, ok? Os seus meio pontos altos, 10 meio pontos altos aqui. Agora o que você vai fazer? Pega um marcador para você marcar esses 10 meio pontos altos antes de você continuar fazendo essa carreira. Porque após esses 10 meios pontos altos, nós vamos fazer 50 pontos baixos. Então, para que você não se confunda na hora de estar fazendo as próximas carreiras, use o marcador. E agora faça 50 pontos baixos nesta primeira carreira. Ponto baixo, você vai passar a agulha pelo ponto de base e depois puxar a linha pelas 2 alcinhas. Esse é o ponto baixo. Façam aí 50 pontos baixos. Eu vou fazer os meus aqui e já volto com vocês. Já cheguei aqui no final, estou terminando os meus 50 pontos baixos. E agora eu vou fazer o quê?
marcar com este marcador. É ele que vai nos lembrar de onde iniciar ou terminar os pontos. Sobraram aí 10 correntes, onde você também vai fazer 10 meio pontos altos. Se quando você chegar neste ponto perceber que sobrou mais de 10 correntes, não tem problema. Sobrou 12, você vai pegar essas duas a mais e fazer 2 meio pontos altos para ficar com 10 correntes aí, tá? Façam os meio pontos altos. São 10. Sempre, ó, laçando a agulha como se você fosse fazer um ponto alto. Só que ao invés de você passar por duas laçadas e depois mais 2 laçadas, você vai passar a agulha pelas 3 laçadas de uma vez, ó. Puxou, passa pelas 3, ok? Meio ponto alto. Façam os 10 meio pontos altos de vocês, tá? E nós já voltamos. Estamos aqui no finalzinho da nossa primeira carreira. Eu vou fazer o meu último meio ponto alto, para a gente poder estar virando aqui o nosso trabalho. Nós vamos fazer meio ponto alto em cima de meio ponto alto, tá? Eu inicio fazendo um ponto baixo e uma corrente que dá o meu primeiro meio ponto alto. Agora eu vou fazer o meu segundo meio ponto alto. E aqui está o detalhe, gente. Vocês vão pegar só essa alcinha da frente aí, ó, para fazer o seu meio ponto alto. Apenas essa alcinha aí. Por quê? Porque eu quero que aqui na frente, que é a parte da frente à direita, fique esse detalhe da trança. Por isso que eu vou pegar só esta alcinha aí da frente do meu trabalho. Primeiro ponto alto, meio ponto alto, você faz normal, né? Um ponto baixo e uma correntinha para subir. E agora você vai fazer mais 9 meio pontos altos, pegando só essa alcinha aqui da frente. Esse é o detalhe dessa parte do echarpe, tá? Façam aí os 10 meio pontos altos de vocês, pegando só essa alcinha da frente. Da frente do seu trabalho, né? Que na verdade essa parte que tá pra frente aí é o avesso. Eu tô pegando a alcinha que fica pelo avesso para poder ficar com aquele detalhe de trança na frente do meu trabalho. Eu vou aqui, deixei bem mais perto de vocês para vocês verem a alcinha, ó. É essa alcinha aí que eu vou pegar. E faço o meu meio ponto alto. Até chegar no marcador, que é onde eu vou começar os pontos baixos. Sempre pegando essa alcinha que está de frente para você. E fazendo o seu meio ponto alto. Estou chegando aqui no meu último meio ponto alto. Sempre pegando a alcinha de trás. E olha só como vai ficando aqui o lado direito. Esse detalhe da trança que vai fazer a diferença no seu trabalho. Agora você tira aí o marcador para estar iniciando os seus 50 pontos baixos. Deixa o marcador aí, ó, no último ponto meio alto que você fez, para você saber na próxima carreira aonde vai terminar ou iniciar. Agora inicie os pontos baixos da mesma maneira, pegando só a alcinha que está de frente para você. Vou fazer aqui meu primeiro ponto baixo. Dois pontos baixos. E você vai fazer desta forma até completar os seus 50 pontos baixos. Ok? Eu vou fazer aqui os meus 50 pontos baixos e eu volto com vocês. Já cheguei aqui, estou terminando já os 50 pontos baixos. Faltam apenas 2 para a gente encerrar. Vou fazer esses 2 com vocês aqui. 1, 2 e encerrei os 50 pontos baixos, pegando só a alcinha que está de frente para você. Mude o marcador, coloque ele aí no último ponto baixo que você fez. E agora você vai fazer 10 meio pontos altos, também pegando a alcinha
que está de frente para você. Apenas uma alcinha. Vamos lá? 1, 2, 3. Deixa a mão levemente, tá? Assim, suave, que dê para que o ponto fique um ponto folgado, não um ponto apertado. A gente está trabalhando com lã, então se você deixar o seu ponto muito tenso, muito apertado, ele vai ficar uma peça dura, sem caimento, e a gente quer um echarpe com caimento. Estou terminando aqui, para a gente ir para a terceira carreira, para mostrar a vocês o detalhe também, para que fique o lado direito com aquelas trancinhas, dando um charme especial no nosso echarpe. Tá? Aqui no final, prestem atenção, você está pegando só a alcinha de trás, os 2 últimos pontos, você tem que prestar bastante atenção, tá? Porque só vai ter aí uma alcinha, ó, que é do penúltimo ponto, não é o último, é o penúltimo. Você vai passar por essa alcinha para fazer o penúltimo ponto. Aqui a alcinha, peguei ela, esse é o meu penúltimo ponto. Agora eu vou fazer o último meio ponto alto, normalmente, pegando a alça normal, que aparece aí, tá vendo? Não vou procurar a alça de trás. Fiz o meu último meio ponto alto, viro o meu trabalho e vou para a terceira carreira. Vejam que agora a gente está com o lado direito do trabalho para o nosso lado. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer aqui meio pontos altos, pegando a alcinha de trás agora, lá do avesso, porque o direito está para o nosso lado. Faça seu ponto baixo, mais uma correntinha, que vai ser o seu primeiro meio ponto alto. Agora, para o seu segundo meio ponto alto, você vai pegar a alcinha lá de trás. Vou te mostrar aqui atrás, tá vendo? Você vê uma correntinha, você vai pegar a alcinha de trás, essa aqui, para fazer os seus pontos dessa terceira carreira. Porque nós estamos pegando as alcinhas do lado avesso. Vá fazendo seus meio pontos altos, pegando sempre a alcinha de trás nessa terceira carreira, porque o avesso está lá atrás. Nós estamos trabalhando de frente com o direito dessa vez. Então, sempre a alcinha de trás, que é o lado avesso, para ficar esse detalhe de correntinha sempre para o lado direito. Estou pegando aqui as minhas alcinhas de trás, fazendo os meus meio pontos altos até chegar aqui, ó, nesse marcador. Meu último meio ponto alto. Terminei aqui. Agora eu pego o marcador e vou colocar aqui nesse último ponto, meio ponto alto que eu fiz. Sempre marcando. Se você já tem prática, tudo bem, não precisa fazer isso. Mas você está iniciando agora, marque para você não se perder. Porque depois você vai estar lá na 10ª carreira e viu que diminuíram os pontos porque teve um erro no começo. Então, o marcador é importante sim. Inicie agora os pontos baixos, pegando também a alcinha de trás, que é o avesso. Faça aí 50 pontos baixos, pegando sempre essa alcinha de trás, nessa terceira carreira. Eu vou fazer os meus aqui, tá? E já volto com vocês. Vou fazer meus pontos baixos até chegar aqui no marcador e continuar com meus meio pontos altos. Então, meninas, já adiantei aqui mais 2 carreiras, eu estou terminando a 4ª carreira, pegando agora esta alcinha da frente. Por quê? Porque eu estou com o lado avesso do meu trabalho de frente para mim. Lembrem que a gente vai estar sempre pegando a alcinha do lado avesso para ficar com aquele detalhe das tranças do lado direito. Eu vou fazer aqui os meus 10 meio pontos altos dessa minha 4ª carreira, que eu já adiantei. E vou explicar para vocês como que a gente faz, tá? Cada carreira dessa. Estou terminando aqui meus meio pontos altos da minha 4ª carreira. Eu tinha mostrado para vocês até a 3ª carreira, né? Adiantei mais uma carreira aqui, sempre pegando a alcinha do lado avesso. Estou terminando,
Faltam 2 meio pontos altos pra gente terminar essa quarta carreira. Eu tô no penúltimo ponto, peguei a alcinha no meu penúltimo ponto. E no último ponto, você não vai encontrar essa alcinha, você pega a alça comum mesmo do último ponto e faz o seu último meio ponto alto. Encerrando assim a nossa quarta carreira. Então, vai ser isso, gente. Só essa repetição, tá? Você vai repetir essas carreiras sempre que você estiver com o direito do trabalho para sua frente, você pega a alcinha de trás. Quando você estiver com o lado avesso para sua frente, você pega a alcinha da frente, que já é o lado avesso. Recapitulando, você vai fazer essas carreiras usando sempre a alcinha do lado avesso. Começa com 10 meio pontos altos, no meio 50 pontos baixos e no final 10 meio pontos altos. Para ficar com esse detalhe, você vai sempre pegar a alcinha do lado esquerdo, não esqueça desse detalhe, é muito importante. A alcinha do lado esquerdo não, do lado avesso. Sempre que estiver trabalhando as carreiras, pegue uma alcinha do lado avesso. Essa parte aqui é a direita, que ficou com esses detalhes, tá vendo, das trancinhas? Quando estiver trabalhando com esse lado, você pega a alcinha de trás. Essa parte do echarpe é o início, é onde a gente fecha para colocar o echarpe no meio, igual tá aí na foto. E nós vamos fazer ela com aproximadamente de 10 a 12 centímetros de largura, tá? Então, o que nós vamos fazer? Você vai fazer aí essa repetição de pontos até alcançar 10 a 12 centímetros. Eu vou fazer a minha aqui e volto com vocês quando ela já tiver alcançado essa medida de 10 a 12 centímetros de largura.